Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o Daniel Rocha. Ele é mestre em Ciência da Religião pela PUC Minas, está fazendo doutorado em História na UFMG. Resultado da sua pesquisa no mestrado em Ciência da Religião, foi publicado o livro Venha a Nós o Vosso Reino, Relações entre Escatologia e Política na História do Pentecostalismo Brasileiro, publicação da Fonte Editorial. O Daniel deixou aqui 3 exemplares para sorteio aos nossos telespectadores. Se você quiser participar, escreva para a nossa equipe através do e-mail religare@tvhorizonte.com.br. Essa sua pesquisa inaugurou esse seu interesse, né? Assim, Na verdade, você já tinha esse interesse e foi um momento em que você pôde colocar suas... Colocou o interesse no papel. Colocou né? o interesse no papel. Essa relação sobre religião e política. Até pegando um gancho com o que a gente conversou no bloco anterior, eu trabalho isso na década de 80, né? Começo, década de 80 para 90, né? No caso brasileiro, aquela herança, né, que eu disse lá do movimento fundamentalista americano na política. E esse discurso mobilizador de eleição de candidatos ligado à igreja, no caso brasileiro, vem muito daí. E é interessante, onde que isso surgiu mais forte foi no pré-eleição que elegeu a Assembleia Constituinte. A partir de 84, 85, começou a haver dentro das igrejas, principalmente as pentecostais, precisamos nos fazer representar. Dessa época, tem até um livreto, que eu tenho até lá em casa, muito interessante, chama Irmão Vota em Irmão, do Josué Silvestre, que foi uma pessoa influente, né, nas discussões, principalmente na Assembleia de Deus, sobre a necessidade de se fazer representar. Se não nos fizermos representar, por exemplo, os católicos vão tornar o catolicismo novamente igreja oficial de Estado. Então, a libertinagem vai conseguir espaço na nova Constituição. Então, esse marco assim, da Constituição como momento onde vamos refundar o Brasil precisa da nossa participação. E aí, essa mobilização de igreja deu certo, né, nos eleições posteriores e vem dando até hoje, né? Você tem igrejas que conseguem sempre eleger dois candidatos representantes da igreja. Então, você tem um representante, né, da denominação junto ao poder público, né? Talvez um despachante de luxo, né, que negocia os interesses daquela específica denominação junto ao poder público. Então, Como é que é essa relação, não é, Daniel? Porque há uma disseminação de igrejas por todo o país, né? E a gente vê, paralelo a isso, um crescimento, embora você tenha dito que não tenha sido tão expressivo, né, quanto o anunciado, também um crescimento de representantes das igrejas no campo político. Isso pode estar associado, é uma consequência pouco planejada, há clareza, não é, de que é preciso ocupar o espaço político? Essa clareza ampla, mas se não podemos, pensa-se, eu vi até umas listas, cara, na internet, a bancada evangélica. Aí você pega candidatos assim que tem, por exemplo, candidato, deputado tal, que é presbiteriano, então está na bancada evangélica. Mas muitos desses que têm sua filiação religiosa, a base eleitoral não é religiosa. Entendeu? Você tem aqui na Assembleia de Minas, você tem pessoas que são de igreja, mas tem um trabalho político fora daquilo. Então você tem que separar, né, deputados religiosos e deputados religiosos, assim. Não é o vínculo religioso que estabelece uma agenda política. Pessoas têm ligação ao meio agronegócio, você tem outras pautas de discussão. Mas o que e é o também caso... um vínculo religioso com uma ou outra igreja. Sim. E muitos desses, no momento quando entra esses casos, né, típicos, o caso do aborto, por exemplo, a pessoa toma uma posição mais ligada à questão religiosa, mas não age como intermediário de interesses da denominação religiosa ao qual faz parte. Mas e esse perfil especificamente? Esse perfil que é talvez o mais organizadinho, né? Ele não tem um vínculo com outro grupo, ele tem um interesse explicitamente e quase exclusivamente, se fosse o caso falar, e ele é um representante da instituição da igreja, porque muitos desses que são deputados hoje, eles, se não tivessem o apoio da igreja, não ganhariam algumas eleições de síndico. Assim, a força é a força do voto da organização. E a organização tira e coloca a pessoa que acha que deve ser o seu representante lá. Então, muitas igrejas se organizam nesse sentido. A Igreja Universal ela consegue eleger sempre seus candidatos, a Igreja do Evangelho Quadrangular. E isso é um modelo que começou, que tem até a ver com a pesquisa que está no livro,
essa forma de organizar, né, das igrejas militarem politicamente, e é o jeito que deu certo. Então você começa a ter outras igrejas que adotam isso. Na última eleição para a Assembleia de Minas, um deputado foi eleito apoiado pela Igreja Mundial do Poder de Deus, né, do apóstolo Valdemiro, que tem feito sucesso recentemente, que era uma igreja que ainda não estava nessa pauta, mas o modelo, né, deu certo. Sim. Você pega, assim, sim, e não há partidos que, inclusive, ou igrejas que têm seus partidos? Que têm seus partidos, sim. O PRB, até o José Alencar era um partido que ele organizou-se pela Igreja Universal. Então, essa exigência, né, de assinaturas fez com que a gente conversa aí, há outras igrejas correndo atrás de formar seus próprios partidos. Então, elas funcionam, né, como uma grande organização então, política qual que eleitoral. é assim, a vantagem, a desvantagem, o risco, né, dessa vinculação entre o poder religioso e o poder político organizado na forma de um partido político? Algum? Nenhum? Qual seria? Engraçado, assim, você pega até o programa, né, do PRB, que é um partido que, em tese, teria um vínculo religioso, não é um programa teocrático, né? Você consegue ver elementos de discussão semelhantes a vários partidos. O problema, Flávio, eu acho que é quando essa mobilização religiosa não é algo ilegítimo. Sabe? Um problema é esse, que a gente fala, olha, aquelas discussões até do Habermas, né, do John Rawls, sobre, olha, argumentos no espaço público, eles devem ser racionalmente organizados, então argumentos religiosos não valeriam na discussão política, né, do uso público da razão. Então isso é algo que até o Habermas mesmo acha isso complicado. Como cidadãos de um discurso único, né, cidadãos religiosos, eles são forçados sempre a traduzir o que eles acreditam que deve ser política pública num argumento racional. Então, assim, isso seria meio... vocês têm que discutir só política em termos racionais. Isso seria colocar para fora da discussão uma grande parte da população que pensa a partir de valores morais, a partir de valores religiosos, a sua ação política. Então, isso é uma coisa. O problemático, assim, dessas organizações religiosas é se o partido X ligado à igreja tal, caso consiga chegar ao poder, tente implantar políticas baseadas em valores morais que são daquele segmento, daquela igreja, né? E implantar isso de maneira como lei para toda a população. Eu creio que nós estamos longe disso. E essas igrejas é uma coisa interessante, embora um ou outro mais radical faça um discurso sem propósito, elas trabalham dentro da regra do jogo. Em programas de televisão, etc? Sim, e até eleitoralmente. Assim, nós temos que organizar a regra do jogo eleitoral é essa, a regra de participar no Congresso é essa, as formas de fazer lobby. Não há nada, acho, de ilegítimo nisso. Podemos não concordar com as pautas, mas uma coisa que é interessante, por mais que seja um atraso na política nacional esses cidadãos religiosos, não, eles têm agido dentro da regra do jogo. Isso eu acho interessante, por mais que não concordemos com uma bandeira ou outra. Entendo. Você se lembra que eu deixei o tema da laicidade, né? No final do primeiro bloco. Pelo que você fala, não há um risco. Na sua análise, não há um risco para o princípio da laicidade do Estado nesse debate que nós estamos aqui construindo agora. Sim, eu creio que não, Flávio. Uma coisa, nos discursos, temos algum desses religiosos mais radicais chegar ao poder, mas e tentar implantar tipo um Talibã, algo tipo... Bom, aí realmente eu penso que estamos bem distantes disso. Sim. Mas isso seria feito, esse tipo de prática, seria implementado através de um golpe, alguma mobilização, tipo Irã, Ayatollah Khomeini, né, uma grande mobilização que fizesse. Isso nós não temos clima para isso. E o interessante, eu reafirmo, essas igrejas, por mais que algumas tenham propostas mais absurdas, elas trabalham dentro da regra do jogo. Eu acho que não tem espaço assim para... A partir, sei lá, mesmo que elegêssemos um presidente evangélico, né? Eu acho o Antony Garotinho, né, na época dele, falava, precisamos eleger um presidente evangélico, representar nossos valores. Você tem instituições já, embora a nossa democracia ainda seja uma criança, comparando com outros países, você tem instituições já consolidadas. É difícil, mesmo que eleja um presidente que tenha esses valores mais conservadores, passar pelo Congresso uma lei, sabe, muito em defesa dos interesses de um grupo.
Então, eu não acredito assim, numa grande ameaça, não, e eu acho que... Pela leitura que você faz da história, pelo conhecimento que você tem Sim, desse ambiente. Igual eu vou falar, a democracia brasileira, assim, nós não podemos nos surpreender com nada. Ela ainda é muito incipiente, coisa e tal. E você tem espaço, igual ano passado, pessoas discursando, querendo a volta dos militares. Então, assim, mas para mim isso é exceção, né? Eu não creio que esses grupos tenham poder, né, de fazer esse tipo de virada, né, na política brasileira. Isso tem muita força, que é um nível até meio pré-político, né, assim, de criar discursos mitológicos que são mais fáceis de assimilar pela população. E eu acho que a proliferação das redes sociais ampliou muito isso, assim, olha, a candidata tal, se eleger, vai implantar uma ditadura comunista. Isso é a coisa que pega, vamos espalhar essa notícia. Ou quem vota em candidato X é porque não gosta de pobre andando de avião. Vamos espalhar essa notícia, não, ele não gosta de pobre, ele é elitizado. Então, esse discurso é muito popular, assim, é um discurso que pega. Você chamou esse discurso de pré-político. Sim, acho que ele não está formulado em programas de partido, tem ações de governo. É uma coisa muito pessoal, assim, e esses medos, tem um livro, até citava, que também é esgotado já, né? Às vezes procurando na internet o pessoal acha, do Raul Girardet, Mitos e Mitologias Políticas, que é muito interessante, que vai falar o mito do grande complô, como é que essas que a gente vê hoje, o grande complô que vai instalar uma democracia de direita ou uma democracia de esquerda no Brasil. Você tem pega o caso dos judeus, o caso dos jesuítas, né? Uma época que eles estavam planejando um grande processo de dominação mundial. Então, esse tipo de discurso tem uma coisa mais pop, assim, que as pessoas assimilam. E talvez pautas mais importantes, como política econômica, políticas sociais, não tem tanta... Esse apelo, não tem né? tanta pega, né, assim, para as pessoas. Na discussão de botequim, que talvez é o que agita muita política, então essas coisas mais radicais ganham espaço. Muito obrigado pela sua participação. Você, mais uma vez, digo para o telespectador, Daniel deixou o livro dele, Venha a Nós o Vosso Reino, Relações entre Escatologia e Política na História do Pentecostalismo Brasileiro. Entre em contato com a nossa equipe através do nosso e-mail, religare@tvhorizonte.com.br. Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos de mestrado e outras atividades do programa, acesse a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.